Fala pessoal, beleza? Então no Supply de hoje a gente vai falar sobre a nossa luta contra o pecado. Quem assistiu O Senhor dos Anéis certamente vai lembrar de uma cena onde o rei Isildur, ele corta o dedo, né, do Sauron, e aí ele pega o Anel do Poder e o Elrond leva ele até o vulcão. E naquele momento, o Isildur ele tem a oportunidade de destruir uma vez por todas aquele anel, né? O Elrond fica implorando pra ele: Isildur, joga, pelo amor de Deus, destrói o anel, só joga o anel. E o Isildur fica olhando pro anel assim e fala: não, vou guardar pra mim, né? Quem viu essa cena certamente deve ter ficado muito angustiado, sentindo uma agonia, falando: não é possível, como é que o cara foi tão burro assim? Era só ele ter jogado o anel, teria poupado tanto esforço, tanto sofrimento pra todo mundo, teria sido tão simples, tudo teria se resolvido naquele momento. Pois é, e se eu te disser que muitas vezes a nossa atitude com relação ao pecado é exatamente a mesma. O princípio divino nos explica que todos nós, sem exceção, temos dentro de nós uma mente original que sempre está apontando para Deus e nunca se deixa enganar pelo capeta, né? Então, se a gente fizer uma autoanálise, com certeza a gente vai perceber dentro de nós várias coisas que não estão certas, que a gente não deveria estar fazendo, né? Por exemplo, pode ser uma tendência da gente cobiçar alguém do sexo oposto, uma tendência nossa de dizer palavras duras, de julgar as pessoas, de espalhar comentários maldosos, né? Fofoca, viver reclamando, você acorda e já tá reclamando, qualquer coisa você tá reclamando, ou então aquela tendência que a gente tem às vezes de levar tudo pro lado errado, né? Qualquer coisa, qualquer comentário a gente já leva pro lado errado, se orgulhar, ter orgulho, arrogância, ser egoísta. Então, com certeza, a gente percebe várias coisas que a gente sabe que é errado dentro de nós, né? Diversos pecados, diversas tendências de pecar. A reflexão que eu quero propor é: o quanto realmente eu quero vencer o meu pecado? Será que eu realmente quero de verdade? Tipo, quão sério eu sou na minha luta contra o meu pecado? Porque não basta a gente achar ruim, não basta a gente ficar se lamentando, né, saber que é errado e a gente não fazer nada, a gente não agir com relação àquilo. Deus, ele é muito claro no sentido que a nossa luta contra o pecado tem que ser uma luta muito feroz. A Bíblia fala em Colossenses 3:5, mortificarmos vem da palavra matar, né? Por morte a algo, mortificarmos os membros do nosso corpo e o pecado que se encontra impregnado neles. O reverendo Samuel Moon também deu uma vez a seguinte palavra para os jovens. Ele diz, abre aspas, vocês gostariam de carregar a cruz do sofrimento? Ninguém gostaria de percorrer o caminho da cruz. Mesmo que tenham vontade de carregá-la, o corpo vai e diz não. Nem sempre o que agrada os olhos agrada o coração. Às vezes aquilo que tem boa aparência tem muitas coisas feias e más quando visto por dentro. Ainda assim, o olho só quer agradar a si mesmo. Então, se o seu corpo quer seguir aquele olho, você tem que falar rapidamente, moleque, não. Do mesmo jeito, quando a boca quiser comer coisas gostosas, repreendam, não. Os jovens sempre se apaixonam pelo sexo oposto, não é? Nessa hora também tem que se conter e dizer, moleque, não. Se não controlo a mim mesmo, não posso fazer nada pelo mundo. Se eu for destruído, o universo será destruído. A palavra de Deus nos ensina que você e eu somos todos templo de Deus. Mas infelizmente esse templo de Deus ele foi invadido por Satanás. Imagina a seguinte situação, você tem uma casa de aluguel e você tem um inquilino lá, só que o inquilino ele é terrível, ele não paga o aluguel, além de não pagar o aluguel, ele promove umas festonas lá, rebenta a casa, né? Deixa o lugar tudo emporcalhado, sujo, cheio de lixo, quebra as janelas, incomoda os vizinhos, ele detona a sua casa. O que uma pessoa normalmente faz numa situação dessa? Vai fazer de tudo para tirar o cara de lá, vai infernizar a vida do cara para ele sair fora, vai entrar com um processo de despejo, vai tentar chamar a polícia, vai pedir para cortar a energia dele, vai cortar a internet do cara, porque ninguém vive sem internet, né? Vai fazer de tudo para infernizar a vida desse cara, para ele vazar, sair daí o quanto antes. Mas e o que a gente faz com relação ao nosso pecado?
Muitas vezes a gente faz exatamente o contrário, a gente é complacente, né? A gente deixa ele lá de boa, tranquilão, não incomoda ele. E o pior, muitas vezes a gente ainda pede um iFood para ele, a gente alimenta esse pecado dentro de nós, esse inquilino muito indesejado dentro de nós. Então, só para voltar naquela analogia inicial que a gente fez da cena do Senhor dos Anéis, será que muitas vezes a gente não repete exatamente o erro do rei Isildur? A gente sabe que aquele hábito em nós é um pecado, que aquele pensamento, aquela frase que a gente fala às vezes, que aquelas atitudes, mesmo aquelas bem pequenas, a gente sabe que são formas de pecar. A gente sabe que certas pessoas, certos lugares que a gente frequenta, coisas que eu consumo com meus olhos, coisas que eu consumo com meus ouvidos, a gente sabe que essas coisas só alimentam e fortalecem esse lado pecaminoso dentro de nós. A gente sabe de tudo isso, a gente sabe que poderia fazer algo a respeito, mas parece que na hora do vamos ver, da gente realmente chegar e agir, nos falta força, nos falta coragem de pôr morte àquilo, de mortificar aquela parte dentro de nós, né? Parece que uma parte de nós até tem pena de matar aquilo, falar, não, coitado, não é pra tanto, né? Não vamos exagerar. Deixa aí, vai, não tá atrapalhando tanto. Não é pra tudo isso. Deixa pra outro dia. Tem uma frase que eu ouvi uma vez que diz assim: ou você vai ao encontro do pecado e confronta e mata ele, ou então o pecado vai te encontrar na sua vida e vai te matar. E foi exatamente isso que aconteceu com o rei Isildur, né? Na cena seguinte, que ele poupou o anel, deixou o anel viver, o anel vai lá, trai ele e ele acaba morrendo por conta disso. Então vamos fazer a seguinte reflexão: será que realmente eu desejo eliminar esses pecados dentro de mim? Será que uma parte de mim não estaria minimizando eles? Ah, não é tão ruim assim. Tipo, eu até sei que é errado, mas não vejo tantas consequências ruins na minha vida, não me faz tão mal, né? E tem muitos pecados bem piores por aí, né? Tem muita gente que faz coisa bem pior do que aquilo que eu faço. Então a gente tem uma tendência na nossa vida de não levar as coisas muito a sério enquanto não sentimos urgência, né? Que nem aquele aluno que ele fica lá o semestre inteiro tranquilo e só quando ele percebe que ele realmente corre o risco de bombar que ele começa a estudar e se esforçar para valer. Mas deixa eu te falar uma coisa, não é com as outras pessoas que a gente tem que se comparar, né? E sim com o padrão de Deus. Não cabe a mim decidir, eu acho que esse pecado é grave, não é tão grave, né? Não cabe a mim decidir. Não adianta eu achar que tá tudo bem comigo. Quem tem que dizer isso é o cara lá de cima, é o criador de todo o universo, não sou eu que determino essas coisas. Então, se esse é o nosso caso, vamos nos arrepender, né? Vamos pedir para Deus mais humildade, mais sabedoria, mais entendimento, que Ele possa nos convencer, me convencer dos meus pecados e que aquilo realmente é algo muito ruim, muito errado dentro de mim. Vamos nos arrepender por não termos sentimento de arrependimento. Deu para entender? Nos arrepender por não estarmos nos arrependendo. O reverendo Samuel Moon, ele diz: criar desculpas não será de nenhuma utilidade no seu caminho na direção do seu objetivo. Se você comete um pecado de grau 10, deve sentir um sentimento de culpa de grau 100 e que você não está qualificado para estar diante de Deus. Então Deus será capaz de considerar sua honestidade e um grau 10 de lealdade. Portanto, o homem de fé não tem que criar desculpas, ele tem que ser honesto. O fato de eu não estar travando uma luta desesperada contra o pecado mostra, na verdade, que eu não entendo suficientemente o ideal de Deus para a minha vida. Dá um exemplo simples. Imagina você vê um quadro por aí, você pega uma caneta e rabisca ele. E você acha que não fez nada demais, né? E aí vem o dono do quadro e explica: meu Deus do céu, esse quadro aí era um quadro do século XVIII, é um quadro único no seu gênero e tal, e ele vale milhões, cara. Olha o que você fez, você estragou a obra. Então, quando a gente não entende perfeitamente o valor de algo, né? A gente também não consegue entender o porquê que é tão errado aquilo. Então é isso que exatamente acontece muitas vezes na nossa vida, né? A gente não percebe o valor dessa obra, o valor daquilo que Deus quer fazer na nossa vida, o valor daquilo que era para ser na nossa vida, e a gente peca, né? E não percebe que está estragando algo de um valor incrível, inestimável. Deus, ele é um ser santo e ele odeia toda forma de pecado. Ele sonha em te ver totalmente livre de tudo isso. Então vamos buscar Deus com mais seriedade, com mais profundidade, né? Vamos entender mais a respeito do seu coração, do seu ideal. Vamos mergulhar mais na oração,
no estudo, na meditação da sua palavra. Vamos aproveitar essa quarentena para a gente buscar mais e entender melhor o ideal dele para as nossas vidas. Então esse foi o Supply de hoje. Espero que Deus tenha te abençoado e colocado alguma coisa no seu coração através desse vídeo. Se você gostou do vídeo, coloque em prática. Isso é muito mais importante do que simplesmente curtir. E, em segundo lugar, se você acha que pode ajudar, abençoar alguém, inspirar alguém, compartilha também com essa pessoa. Que Deus te abençoe, sempre esteja contigo. Valeu, forte abraço.